mas não faça menção e não tente medir também a sua importância devido a quem manda ou não manda a lembrança para você. Estou brincando, irmãos, isso não faz diferença alguma. Às vezes a pessoa faz uma lista de transmissão, coloca lá, vai para todo mundo. Ela nem sabe se foi ou não para você. Mas o importante é que você mantenha no seu coração, obrigado, o amor de Deus e valorize aqueles que te amam. Amém? A vida é muito curta para passarmos nosso tempo pensando em quem não vale a pena, mantendo no nosso coração ira, mágoa. Sabe aqueles parentes que só te dão trabalho, que só perturbam? Deixa para lá, irmão. Deixa para lá. Pastor, está dizendo que eu não devo ter contato? Não, você tem que manter uma distância segura. Segura. Para você ser cristão e manter sua paz. Amém? Nosso Deus é tão bom que a Bíblia Sagrada diz, fazendo uma pergunta, diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Isso é para nós uma bênção, irmãos. Eu não sou obrigado a andar com quem me faz mal, mas eu posso usar do amor de Deus para abençoar vidas. Então faça isso. Amém? Bom, hoje celebramos ao Senhor Jesus nessa data natalina, e por essa razão eu gostaria de evocar aqui alguns textos da Sagrada Escritura. E hoje, diferentemente do que nós temos feito esses últimos anos, eu não queria focar apenas no nascimento de Jesus e na pessoa de Jesus, também, é claro, mas não só. Eu queria estender hoje um pouquinho da revelação da palavra para observarmos a família como um todo, porque às vezes, por algum motivo, nós esquecemos de que Deus escolheu e abençoou uma mulher e um homem para que o seu filho viesse ao mundo e fosse guardado por eles. Não podemos esquecê-los. Amém? Não devemos adorá-los, mas devemos honrá-los e reconhecer a sua importância. Mateus capítulo 1, quem achou? Verso 18 diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Tá assim na sua Bíblia? Estando Maria, sua mãe, desposada, compromissada com José, antes de quê? De se ajuntarem, antes de irem morar juntos, antes de haver contato íntimo entre eles, diz o texto: achou-se ter concebido, ter engravidado de quem? Do Espírito Santo. Atenção ao verso 19. Então José, seu marido, como era justo, José era um homem justo, correto, e não queria infamar, não queria fazer com que ela caísse em má fama, intentou, planejou deixá-la secretamente. Vamos começar daqui. Havia um compromisso, diferentemente do que acontece conosco. Na cultura deles, o homem, ele ia até a casa da família, assumia um compromisso com uma jovem, e ali então haveria um período de preparação para o casamento. Alguns consideram próximo do nosso compromisso de noivado, mas eu penso que são culturas diferentes e, são coisas um pouco distintas. Mas o mais próximo que nós teríamos seria um noivado, mas era uma aliança ainda muito mais severa, muito mais forte, era um compromisso muito sério. Entenda que na hora que ele desposa a Maria, José já tem com ela um compromisso muito sério. E ele observa, peraí, essa mulher está o quê? Grávida. Ele percebeu que ela estava grávida. Eu queria te perguntar, você já observou nas gravuras, nos filmes,
como era a vestimenta daquela época? Sim? Então, vocês mulheres que têm mais experiência que nós, homens, em relação a isto, com quantos meses daria para perceber que ela estava grávida usando aquele tipo de roupa? Ah, você não tinha parado para pensar nisso. A verdade é que nós não sabemos ao certo, mas ele percebeu. E diz a Bíblia que, sendo justo, sendo uma pessoa correta, ele não queria que o nome dela caísse em má fama, porque ela seria apedrejada. Irmãos, atenção a isso. O adultério já poderia ser aplicado, a lei do adultério, nesse caso, porque ela tinha já um compromisso com esse homem e agora estava grávida, e ele sabia que não era dela, porque o texto é claro, eles não haviam se juntado. E a mulher está grávida, então ele tem um problema, porque a lei era clara sobre isso. A mulher, o homem adúltero e adúltera seriam apedrejados, mas ele a amava, e ele era correto, era justo. Então ele se angustia com pensamentos e intenta deixá-la secretamente, sem falar nada para ninguém, e ir embora. Talvez você não tenha percebido, mas ao tomar essa atitude, o José estava trazendo para si uma responsabilidade que não era dele. Porque ao ir embora, Maria poderia dizer: o filho é dele, ele me engravidou e foi embora. Receberia ali uma reprimenda, receberia sanções, mas ela não seria tida como adúltera, porque estaria grávida do seu próprio marido. Ainda não oficializado o casamento, mas já era um compromisso seríssimo. Ele traz para si a responsabilidade muito grande. Amém? Esse homem é pouco falado, esse homem é pouco citado, mas eu preciso que você preste atenção no agir de Deus, em como Deus trabalha. Diz mais o texto, verso 20: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o quê? Um anjo do Senhor, dizendo: José, filho ou descendente de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. José, não tenha medo, pode receber, é do Espírito Santo. Preste atenção que nesse texto de Mateus, que eu escolhi a partir do verso 18, nós vemos um enfoque sobre José, mas nós sabemos que quem primeiro recebe a missão é quem? É Maria. Agora nós vemos uma forma de ação de Deus, do agir de Deus, que nem todos percebem. Nós temos por tendência a achar que na Bíblia só os homens têm destaque, mas aqui está um caso claro, está um caso nítido de uma mulher que é chamada primeiro do que o seu marido. Ela recebe a missão e ele agora recebe a comissão de ajudá-la a levar avante o plano de Deus. Os papéis sociais não se invertem. Ele continua sendo o marido, ele continua sendo a voz principal da sua casa. Mas quando se trata dessa missão específica, o anjo diz: o que está nela é um projeto de Deus. O que está nela é uma geração produzida pelo próprio Espírito Santo. Está claro, irmãos? Sim.